Temos assistido ao que pode vir a ser o início de uma grande crise econômica na chamada zona do euro, formada pelos países europeus que adotaram o euro como moeda. O pessimismo toma conta dos mercados em escala mundial e refreia o crescimento econômico. Uma das consequências é o medo e, consequentemente, a desaceleração da economia e a redução drástica da oferta de empregos em quase todos os países europeus. Felizmente, no mesmo período, temos observado um quadro bastante diverso e bem mais otimista em nosso país. O Brasil tem tido as menores taxas de desemprego e, segundo economistas, o mercado de trabalho brasileiro se encontra no seu melhor momento nos últimos 15 anos. Estamos praticamente a pleno emprego. Isso significa que toda a mão de obra disponível no mercado de trabalho está sendo utilizada de forma eficiente. Ou seja, o número de desempregados no Brasil está cada vez mais baixo, e tudo indica que essa taxa continuará girando em torno desse patamar e tem grandes chances de cair ainda mais. Ao lado disso, assistimos a uma geração recorde de empregos no país. Os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego sobre a Relação Anual de Informações Sociais demonstram a criação de mais de 15 milhões de empregos formais entre 2003 e 2010. Sendo que mais de 2.800.000 deles foram gerados entre 2009 e 2010. Mesmo com toda a crise da Europa, sem dúvida vivemos um cenário nunca antes vivido na economia brasileira, que, até então, era famosa pela sua alta taxa de desemprego e futuro incerto. Atualmente vivemos num momento ímpar no país. O Brasil é um dos 4 países emergentes do mundo que formam o bloco do BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, e é o que mais se destaca e o que vem demonstrando a maior e melhor musculatura econômica entre eles. Sabe por quê? Antes de falarmos sobre o Brasil, é interessante compreender um pouco mais sobre estes outros 3 países. A Índia tem sérios problemas internos. Com mais de 1 bilhão de habitantes, a grande maioria é pobre ou miserável. E fora dos grandes centros urbanos, o cenário é de pobreza extrema. Além disso, a população está subdividida em grupos etnolinguísticos, o que dificulta a fluidez da comunicação interna. O regime de castas impede a ascensão das classes mais baixas, muito diferente do que aconteceu aqui no Brasil com as classes C e D. Quem nasce numa casta ficará nela a vida toda, fazendo com que aqueles que nascem pobres pensem que devem ser pobres pelo resto da vida. Isto complica muito o crescimento deste país, pois muitos deles não têm ambição e se contentam com o que têm. Ou seja, a mudança dessa realidade parece que não acontecerá em curto prazo. Além disso, a Índia é o país com o maior índice de analfabetismo, com 37% da população analfabeta dentre os 4 do BRIC. Já a Rússia vem de um longo período de socialismo, e, pelo fato de ter ficado tanto tempo fechada para o mundo, também se encontra com grandes problemas, desorganizada internamente e com dificuldades para crescer rapidamente. Muito embora tenha uma grande extensão territorial, o frio é predominante e chega a ser extremo na maior parte do ano, o que dificulta muito a atividade agrícola. Ainda sofre muito com movimentos de independência por ser uma unificação de povos diferentes e rivais. Tudo isso afasta investidores e dificulta seu crescimento. A China também sofre com o fato de ter vários grupos etnolinguísticos que a subdividem internamente. Assim como a Índia, o país encontra dificuldade na fluidez da comunicação interna. Assim como a Rússia, também sofre com movimentos de independência de etnias rivais. No entanto, é um país extremamente populoso e que está mudando seu quadro agora, partindo de um cenário em que a maior parcela da população era muito pobre. Muito embora de grande extensão territorial, necessita importar muita matéria-prima para seu crescimento. E o Brasil? Bem, para começar, podemos dizer que o Brasil não sofre com guerras internas, possui um único idioma em toda a sua extensão e é a maior reserva de água potável do mundo. Além disso, é abundante em riquezas de minérios, sendo um dos maiores exportadores do mundo. Com um clima bom praticamente durante todo o ano e um excelente solo para a plantação, é também um dos principais produtores de gêneros alimentícios do mundo.
está praticamente livre de desastres naturais mais severos, como terremotos, tsunamis, furacões, tufões ou vulcões. O Brasil é um país pacífico e não possui inimizade com praticamente nenhuma outra nação. Por ser um país tropical e por ter uma enorme costa marítima, tem muitas praias e uma grande chance de aumentar os ganhos com seu turismo. E falando em turismo, teremos pela frente o privilégio de sediar uma Copa do Mundo em 2014 e uma Olimpíada em 2016, o que obrigará a melhorar a infraestrutura das principais capitais do país. Nossa economia está estabilizada já há um bom tempo e tem se tornado cada vez mais sólida. Nossa moeda vem melhorando frente às outras e ficando cada vez mais forte e respeitada. Além disso, o G6, grupo dos maiores investidores do mundo, não entende o alfabeto da Rússia, Índia e China, mas entende o nosso. Uma prova de todo esse potencial brasileiro está retratada nas capas de importantes revistas americanas, em duas das edições mais vendidas desde 1840, da The Economist e também na Newsweek. Além disso, nossa presidente Dilma Rousseff, capa desta edição da Newsweek, foi a primeira mulher a abrir uma Assembleia da ONU. Por isso, o Brasil tem atraído cada vez mais capital estrangeiro e aumentado o interesse para investimentos em nosso país quando comparado com Rússia, Índia e China, resultando em muitas indústrias e mais construção civil. E por falar em construção civil, nosso mercado imobiliário vem crescendo como nenhum outro no mundo, com um crescimento de mais de 300% no último ano. Já no campo da indústria, o governo brasileiro vem se colocando de forma firme frente aos problemas e fazendo bons acordos políticos ao redor do mundo, como, por exemplo, o acordo com a China, que trará mais de 12 bilhões de dólares de investimento para a construção de uma fábrica de iPad aqui no Brasil. Por todos estes assuntos, o Brasil tem sido cada vez mais notícia ao redor do mundo, e até Hollywood entrou nessa. Por tudo isso, o sentimento de otimismo frente à economia brasileira vem crescendo a cada dia, assim como a geração de empregos não parece que vai diminuir. O Brasil não só é o país emergente com maior destaque dentre os do BRIC, como demonstra maior estabilidade econômica e futuro promissor, superando os países de primeiro mundo. Sem dúvida, vivemos um momento ímpar e todos nós brasileiros podemos comemorar, pois tudo indica que teremos bons anos pela frente. Frente a toda essa necessidade de mão de obra, a Currículo tem a oferecer um excelente serviço tanto às empresas que precisam contratar bem, quanto às pessoas que buscam seus novos empregos. Temos neste momento mais de 500 mil de vagas anunciadas, mais de 6 milhões de candidatos cadastrados e mais de 100 mil empresas que utilizam o nosso sistema. Tudo isso nos torna o site com a maior quantidade de ofertas de emprego e somos também a maior base de candidatos da América Latina. Concluímos que mesmo com a Europa em crise, o Brasil continua bastante estável e crescendo. Isso é motivo de muito orgulho, pois enquanto a Europa sofre com a sua crise, temos nossa economia aquecida e sofremos com a escassez de mão de obra. Neste momento, os serviços da Currículo se tornam cada vez mais importantes e valiosos para as empresas que vêm buscar candidatos em nosso site. E isso ajuda também diretamente nossos candidatos, que são encontrados e conquistam novos empregos.